Resenha do TJSC. Começa agora a resenha TJSC, com os destaques do Poder Judiciário Catarinense. Disparo em cidadão que ameaça a segurança de policiais caracteriza legítima defesa. Mais informações com a repórter Gabriela Halpe. A segunda Câmara de Direito Público do TJ confirmou sentença de Comarca do Sul do Estado, que negou indenização por danos morais pleiteada por homem atingido com disparo de arma de fogo na perna após conflito com a Polícia Militar. O fato foi registrado em 2006, após briga entre seu irmão caminhoneiro e policiais da cidade. Flagrado quando transportava adultos e crianças no reboque de um caminhão, o motorista fugiu da abordagem e seguiu para um bar frequentado por conhecidos, entre eles o próprio irmão. Ao descer da cabine, contudo, o homem foi rapidamente dominado pelos policiais que estavam em sua perseguição e algemado. Ao acompanhar a cena, o autor aproximou-se dos dois policiais que promoviam a detenção para aplicar uma gravata em um deles. Seus colegas de bar também avançaram sobre a guarnição. Foi nesse contexto que se registrou o disparo de arma de fogo, cujo projétil atingiu a perna do cidadão. Para o desembargador Francisco Oliveira Neto, relator da apelação, não há outra conclusão a ser tomada, senão a de que os agentes públicos atuaram dentro do estrito cumprimento do dever legal de garantia da segurança pública e também em legítima defesa. A decisão foi unânime. Danceteria pagará dano moral coletivo por descaso com segurança de frequentadores. Mais detalhes com o repórter Diego Souza. A segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça manteve sentença que condenou a Danceteria do Norte do Estado ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 25 mil em ação proposta pelo Ministério Público. A danceteria teria descumprido as normas básicas de segurança em ambiente com capacidade para receber até 1.700 pessoas por noite, embora o estabelecimento tenha garantido que possui sistema eficaz para garantir o bem-estar dos frequentadores e que os problemas apontados eram pontuais e de pronto corrigidos. O Ministério Público apresentou o laudo do Corpo de Bombeiros que rechaça tais argumentos e demonstra a periculosidade do recinto. O desembargador Sebastião César Evangelista, relator da matéria, confirmou a decisão do primeiro grau ao reconhecer como robustas as evidências de descumprimento das normas de segurança apontadas no laudo pericial. O documento dá ênfase para a obstrução das portas de emergência e a existência de dutos de gás que percorrem todo o espaço do salão pelo teto. O valor da condenação será revertido para o Fundo de Reconstrução de Bens Lesados do Estado de Santa Catarina. A decisão foi unânime. O órgão especial do Tribunal de Justiça, em sessão na última quarta-feira, aprovou movimentações na carreira de magistratura de primeiro grau. Os juízes Juliana Andrade da Silva Silvi Rodrigues e José Antônio Varasquim Chedid foram promovidos por antiguidade, respectivamente, para a segunda vara da comarca de Trombudo Central e vara única da comarca de Anita Garibaldi. Já os juízes Rafael Brunin e Ricardo Rafael dos Santos tiveram pedidos de opção deferidos para assumir, respectivamente, a quarta vara criminal da comarca da capital e a primeira vara civil da comarca de Itajaí. Uso de foto de carro sinistrado em campanha de trânsito não abala a honra do seu dono. Mais detalhes com a repórter Gabriela Halpe. A terceira Câmara Civil do TJ manteve sentença que negou indenização por danos morais pleiteada por homem que sofreu acidente de trânsito e, tempos depois, viu a fotografia do seu carro avariado ser utilizada em campanha de conscientização. A propaganda tinha com os seguintes dizeres: a única sobrevivente estava na cadeirinha com cinto de segurança. Ele sustentou que a situação lhe causou abalo à honra, uma vez que amigos, ao reconhecerem o veículo, concluíram por sua morte. Os argumentos não convenceram o órgão julgador. O desembargador Marcos Túlio Sartorato, relator da matéria, considerou que a situação não tem aptidão que viole a dignidade do apelante.
Segundo o magistrado, reconhece-se o desconforto que possa ter sido acarretado ao autor ao necessitar prestar esclarecimento aos amigos e familiares sobre sua verdadeira condição física, mas nada que tenha extrapolado algum direito personalíssimo do ofendido. A decisão foi unânime. Tribunal de Justiça diz que é incabível discutir questão de mérito na apertada via do habeas corpus. Mais informações com o repórter Diego Souza. A primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça negou o habeas corpus em favor de homem condenado a pena de 15 anos e 6 meses e 20 dias de reclusão em regime inicialmente fechado pela prática do crime de tentativa de latrocínio. A defesa do réu argumentou que a pena correta deveria ser de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, ou seja, metade da reprimenda aplicada pelo magistrado da comarca. O erro teria ocorrido na terceira fase da aplicação da dosimetria da pena. A Câmara, no entanto, concluiu ser impossível o conhecimento do habeas corpus quando a matéria base do pedido é questão que necessariamente precisa ser analisada com base nos fatos e nas provas produzidas na ação penal. Ainda mais quando a defesa já interpôs recurso de apelação, atentou o relator, desembargador Paulo Roberto Sartorato. O recurso escolhido pela defesa, segundo ele, não é o meio adequado para a reforma da pena. De acordo com o magistrado, somente em casos excepcionais de ilegalidade manifestada é que se admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso cabível. Não era o caso dos autos, avaliou a Câmara. A decisão foi unânime. No quadro Entrevista, o jornalista Diego Souza conversou com a assistente social Luciane Netzel Fritz, autora de livros sobre exame criminológico. Acompanhe um trecho da entrevista. Luciane, nessa obra que você lançou, Exame Criminológico, você decidiu transformar todo o seu arcabouço teórico de um mestrado num livro. Como se deu isso? Então, eu trabalhei praticamente 5 anos no sistema penal, atuando em 2 unidades penais. E durante 2 anos eu fiz meus estudos do mestrado, fiz a minha pesquisa e resolvi torná-la num livro, porque é um assunto que é pouco discutido, pouco debatido. E eu acho que a gente que está lá na prática precisa elaborar teoricamente esse conhecimento que a gente tem e precisa divulgar o nosso conhecimento. E quais são as especificidades do trabalho feito com psicólogos e assistentes sociais nas unidades penais, que é então o tema do seu livro? O assistente social, o psicólogo, e também deveria ter, mas em poucas unidades tem, o psiquiatra, compõe a equipe técnica do sistema da penitenciária. É isso que difere uma penitenciária, por exemplo, de uma cadeia pública. Ter uma equipe técnica que vai formar a comissão técnica de classificação, e essa comissão é que vai dar o parâmetro e o andamento técnico para o trabalho desenvolvido no sistema penal. Então, como funciona na prática esse exame criminológico? É composto, então, por um conjunto de profissionais? Isso. É composto pelo saber do assistente social, do psicólogo, do psiquiatra, também da parte da segurança. Então, essas pessoas é que vão avaliar o preso durante o tempo que ele está na prisão. Quando ele foi pensado o exame criminológico na Lei de Execuções Penais de 1984, ele foi idealizado para ser elaborado quando o preso entrasse na prisão, ter uma avaliação inicial e elaborar um processo de trabalho com ele, né, uma perspectiva, um planejamento de trabalho para realizar durante o cumprimento da pena e depois ser avaliado no final desse tempo para ver se ele estava apto a progredir de regime e voltar à liberdade, a ter sua liberdade de volta. Então, se avaliaria no começo para planejar e depois se avaliaria no final para ver o que foi trabalhado e qual o resultado obtido. Então, na prática, isso não é muito feito, porque eu queria saber se na prática o sistema prisional ele melhora as pessoas ou não, se tem efeito reverso. Então, na prática, o que acontece, como o sistema penal, todo mundo sabe, é superlotado, as equipes técnicas são pequenas. Numa das unidades que eu atuei, em Foz do Iguaçu, no Paraná, nós tínhamos 900 presos, uma equipe técnica composta por 2 assistentes sociais e um psicólogo.
Para avaliar todos esses presos, então demanda tempo, você entrevista, você usa entrevista com os familiares, por exemplo, o assistente social, o psicólogo já vai fazer testes, laudos, e tudo isso é que vai resultar num documento que chama exame criminológico, que vai dar parâmetro para o juiz avaliar se o preso está ou não apto. Se eu só avalio o preso, se eu não tenho uma grande população e poucos técnicos, eles não vão avaliar em 2 vezes, em 2 momentos, porque o trabalho é muito grande. Então, vai se avaliar para cumprir a exigência jurídica. Então, o que acaba acontecendo no sistema penal se avalia só quando o preso está para progredir de regime. E aí, não se faz um trabalho durante esse período. Por isso, sim, acaba piorando o ser humano que ali entra, né? Porque você pensa, quando eu adentro no sistema penal, eu sou despido de toda a minha individualidade enquanto sujeito, porque eu vou usar todo mundo a mesma roupa, todo mundo o mesmo corte de cabelo, tudo que é meu pertence vai ser retirado de mim para eu ser colocado naquela nova sociedade. E durante aquele tempo eu vou ser confinado 24 horas por dia e vou ter pouquíssimas atividades. Então, será que melhora alguém se eu não vou ter nenhuma atividade para fazer durante 24 horas no dia, a não ser me alimentar, dormir e trocar ideia com outros presos, né, que estão na mesma situação que eu? A presença da família é ponto importante para um bom comportamento de um preso? A presença da família é importante não só para o bom comportamento, é importante para a vivência, porque imagina, são retirados de mim todos os meus laços, as minhas vinculações afetivas e todo o meu apoio. E além disso, eu vou voltar para a sociedade, eu vou voltar para uma família, e se eu não tiver essa família me acompanhando durante esse período, talvez os vínculos nem existam mais quando eu voltar. E para onde eu vou voltar, então? Uhum. O exame criminológico, então, ele pode ser considerado um instrumento importante para avaliar o comportamento desse preso? Deveria ser mais usado nos sistemas prisionais brasileiros? Olha, ele é um dos elementos importantes, ele não é o único. Se ele é feito só nesse momento de saída, eu acho que ele não faz aquilo que ele teria intuito de fazer, né? Porque se eu não faço trabalho nenhum com o preso durante o tempo que ele está cumprindo a pena, o que eu vou querer avaliar? Que tipo de coisa eu vou avaliar, né? Então, se tivesse um trabalho inicial e um trabalho durante o período, aí a gente poderia ter uma avaliação que tivesse um conteúdo mais interessante. No livro você fala que o universo prisional é compreendido como uma instituição total, segundo a definição de Goffman. O que seria essa definição de instituição total? Instituição total é um local fechado, onde as pessoas, no caso dos presos, não podem sair, poucas pessoas podem entrar, não vai ter convívio com a sociedade e todas as minhas necessidades são supridas dentro desse universo. A escolarização, o barbeiro, a saúde, a lavanderia, a alimentação, tudo é feito naquele universo ali. Isso é instituição total. Luciane, pensando no mundo ideal, esquecendo todas as nossas peculiaridades políticas e econômicas, o que deveria ser mudado de verdade no sistema prisional para que ele cumpra a sua função? Acho que essa é uma pergunta difícil e complexa, não tem uma única coisa que deve ser mudada. Mas um dos problemas que a gente tem são poucas equipes técnicas, em pouca quantidade, muitos presos, instituições muito grandes, 900 presos, né, convivendo num único espaço, poucas oportunidades de escolarização, por exemplo, na unidade que eu atuei, 900 presos, acho que 120 iam para a escola, pouquíssimas oportunidades de trabalho, talvez lá tivessem 80 indo trabalhar nas atividades que a unidade oferece, que é cozinha, lavanderia. Então,
tipo de atividades é muito restrito, muito pouco para o número de pessoas que a gente tem. E você acha que o trabalho e o estudo, ou seja, a ocupação de tempo desses presos, é papel também muito importante, né? Afinal de contas, é uma mão de obra gigantesca que está lá parada. É uma mão de obra gigantesca, né? Se a gente pensar por outro lado, a manutenção dele lá custa e o custo é bem alto, né? Além disso, quando eu fico 24 horas sem fazer nada, isso não precisa estar preso para não produzir nada, sem fazer nada. O que a minha cabeça vai pensar, né? O que eu vou produzir? Então, as atividades podem me proporcionar possibilidades diferentes quando eu estiver aqui fora. A maioria dos presos tem baixo nível de escolaridade. Se ele entra lá com baixo nível de escolaridade e eu vou ficar lá 24 horas por 2, 3 anos, então por que eu não sair de lá melhor qualificado? A íntegra da entrevista pode ser acessada nas redes sociais do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Essa foi mais uma edição da resenha TJSC. Apresentação Marco Aurélio Gomes. Participação de Gabriela Halpe e Diego Souza. Textos e supervisão, assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Até breve.